Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo aqui os dados de uma pesquisa que foi feita lá no estado do Ceará, perguntando ali a opinião dos eleitores sobre as eleições que serão no dia 2 de outubro, a votação em que todos nós teremos que ir lá escolher deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Vou trazer os números de algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, o joinha para cima, se não gostar faz parte, joinha para baixo. Comenta, compartilha, em especial com quem mora no Ceará ou não morando e não votando lá. Queira saber como que está a situação agora, lembrando que temos aí algumas semanas até o dia da votação, que é um dia super importante, em que é o destino do Ceará pelos próximos 4 anos, assim como de vários outros estados, de todos os outros, na verdade, assim como do Brasil. Então é importante fazer essa escolha com muita calma, analisando os candidatos. Pessoal, a pesquisa Real Time Big Data foi encomendada pela Record TV, ouviu 1.000 eleitores entre os dias 10 e 12 de setembro. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Vamos lá então para a pesquisa espontânea, a opinião aqui dos eleitores, a opção para o governo do Ceará. Capitão Wagner lidera com 29%. A espontânea, lembrando, é quando não apresenta a lista com o nome dos candidatos. Ele tinha 28%, agora aparece com 29%. Eumano de Freitas, do PT, tinha 11%, agora aparece aqui com 15%, ele cresceu 4%. Roberto Cláudio, do PDT, tinha 10%, cresceu 2%, aparece com 12%, portanto, Eumano e Roberto Cláudio estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Camilo Santana, 2%, ele que era governador, renunciou para a sua vice assumir, o Camilo concorre ao Senado. Mas como espontaneamente o entrevistado responde quem ele quiser, então colocaram aqui o Camilo Santana com 2%. Branco e nulo 4%, e indecisos 36% ainda quando não apresentam os nomes dos candidatos. Na pesquisa estimulada, então, com os nomes, o que é que nós temos aqui? Capitão Wagner, do União Brasil, com 36%, ele caiu 2 pontos em relação ao que tinha antes. O Eumano de Freitas, do PT, tinha 24%, agora aparece com 26%, ele cresceu 2%. E Roberto Cláudio, do PDT, tinha 25%, caiu 3%, aparece com 22%. Eles estão tecnicamente empatados, porém, o Roberto estava em segundo, ainda na ocasião empatado tecnicamente com o Eumano, agora teve uma inversão aqui da posição entre eles. Aí os demais candidatos não pontuaram, branco e nulo 4%, indecisos 12%. Chama atenção aqui nesse caso que o número de indecisos aumentou 7 pontos em relação ao levantamento anterior. Então nós nos aproximamos das eleições e os indecisos aumentaram. Aqui a questão do Capitão Wagner, a gente percebe que baseado nesse instituto ele começa a perder força. O Capitão Wagner, que tentou várias vezes a prefeitura de Fortaleza, sempre sai bem e no final sempre perde. Em 2020 ele até que quase ganhou a capital do Ceará, mas perdeu para o Sarto do PDT, que foi apoiado pelo Roberto Cláudio, que até então era o prefeito. Aqui eu chamo a atenção o seguinte, como eu tenho falado sempre em vários vídeos, a gente não pode encarar uma eleição como um evento comum. É um evento importantíssimo, como eu disse no começo, é o futuro, nesse caso do Ceará, que estará em jogo. E o Ceará tem obtido ao longo das últimas décadas, passando por governos aí de diversos partidos, desde o PSDB ao PSB, PT, enfim, esse grupo que hoje está aí com o PDT, por exemplo, Roberto Cláudio, é o candidato hoje vamos dizer assim, daqueles que representam o que o Cid, de forma mais especial, reforçou lá atrás, uma mudança que vem lá com o Tasso Gereissati, passando por Ciro, e hoje Roberto Cláudio é o candidato apoiado por Ciro Gomes, Cid Gomes, o próprio Tasso Gereissati, olha para você ver. Tanto que é importante observar a necessidade de continuidade. Apoia Roberto Cláudio. No Ceará tivemos um racha. Camilo Santana, o ex-governador, que até então fazia parte desse grupo, é acusado de ter recebido a promessa de um ministério do Lula. E aí, enfim, implodiu essa aliança lá no estado do Ceará. Então o Camilo hoje apoia o Eumano de Freitas. Então, claro que é uma disputa acirrada. A gente pode ter uma definição aqui na reta final da campanha para ver quem que vai para o segundo turno, se é o Eumano ou o Roberto contra o Capitão Wagner. Mas será que o Capitão vai conseguir também segurar as pontas e se garantir nesse segundo turno? Então é necessário ter muito cuidado. Por quê? O Ceará vem conseguindo, inclusive com a ajuda do Camilo, a gente tem que ser justo aqui, avançar
em várias áreas, como educação, investimento público, saúde. O Ceará não atrasa salário de servidor público há décadas, né? Coisa que é comum, por exemplo, no meu estado, Minas Gerais, né, em que parcelar salário, 13º, era uma prática comum. Agora que a situação melhorou um pouco, por quê? Porque Minas parou de pagar a dívida com a União. Ela, assim como outros estados, conseguiu aí uma liminar no STF suspendendo o pagamento dessa dívida. Então, isso deu um alívio para o caixa e com esse alívio, Minas passou a pagar em dia. O Ceará não precisa disso, paga em dia, insisto, há muitos e muitos anos. Né? Desde as reformas feitas lá atrás pelo Tasso, Ciro e foi dando continuidade ali, o Ceará é um estado fiscalmente equilibrado. Então, não é o momento, acredite, de você arriscar colocar tudo isso em xeque. E aí, o que hoje nós temos aqui? Capitão Wagner, deputado federal, acusado de fazer parte daqueles motins que deixaram um rastro de sangue no Ceará, bolsonarista que tem tentado se afastar de Bolsonaro, mas a população reconhece isso, né, que não tem experiência no executivo, vai colocar o estado do Ceará para o capitão administrar? Ou Eumano de Freitas, né, que também não tem nem de longe a experiência que o Roberto Cláudio tem. Roberto Cláudio, que, insisto, saiu da prefeitura de Fortaleza aí há 2 anos, cumpriu os 8 mandatos, é considerado o melhor prefeito que Fortaleza já teve. Então, na minha opinião, aqui de Minas Gerais, olhando para o Ceará, é a pessoa mais qualificada e preparada para dar continuidade àquilo que está dando certo e até para corrigir aquilo que não está dando. Então, Roberto Cláudio é, na minha opinião, aqui aquele que melhor representa a chance do Ceará continuar melhorando aí para o futuro. Vamos trazer agora cenário para o Senado. Opa, antes aqui o segundo turno. Isso aqui é importante, pessoal. Capitão Wagner contra Roberto Cláudio. 43 para o capitão, 40 para o Roberto. 3 pontos de diferença aqui de vantagem para o capitão Wagner. Eu acredito que nesse cenário de segundo turno, claro que nós teríamos ali uma união, né, daqueles que de fato, né, não querem o capitão representante Bolsonaro no Ceará. Então o Roberto Cláudio, eu acredito que teria melhores condições de atrair esse eleitor. Por exemplo, 10% branco e nulo, 7% não sabe, não respondeu. Agora vejam, o capitão contra o Eumano. O capitão venceria 45-39, então uma diferença de 6 pontos. Então o Roberto Cláudio está mais perto aqui e tem mais chance de derrotar o capitão Wagner. Roberto Cláudio contra Eumano, o Roberto venceria. 38 para o Roberto contra 33 do Eumano, também importante aqui. Agora sim, vamos lá para a pesquisa para o Senado. Camilo Santana lidera com folga, 60 pontos. Porém, o Camilo caiu 7 em relação ao último levantamento. Camila Cardoso, que é do Avante, tinha 4, cresceu 9, foi para 13. Mas ainda assim, acredito que o Camilo aqui vai vencer lá com folga. Érica Morim, do PSD, aparece aqui com 4. Carlos Silva, do PSTU, não pontuou. Branco e nulo, 11. Indecisos, 12. Na última pesquisa apareciam também enfermeira Ana Paula, né, do PDT, e Amarílio Macedo, do PSDB, com 2% cada. Eles não são mais candidatos e a situação aqui é essa. Então, para mim, no Ceará, o Senado está praticamente resolvido, né? Camilo Santana deve ser eleito senador da República. Agora, a grande dúvida é realmente em relação ao governo e vamos ver o que acontece por lá. Mas insisto, eu espero que o povo cearense avalie com calma, não se deixe influenciar, às vezes pela força da máquina petista, que vai com muito dinheiro e com não sei o que, o Lula, né, e que avalie com calma em relação a quem tem mais experiência, né, mais preparo para dar sequência àquilo que o Ceará já tem feito de bom e também para corrigir aquilo que está deixando a desejar. Pessoal, então é isso. Nesse finalzinho do vídeo eu quero aproveitar para falar para quem eventualmente assistir esse vídeo que eu sou candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Então, se você que está assistindo, vota aqui, avalie minhas propostas, minhas ideias. Eu vou deixar aqui embaixo um link com todas elas e, enfim, quem sabe eu mereço o seu apoio. Se você não vota em Minas, mas conhece alguém que vota, conhece algum amigo, algum conhecido, algum familiar que está aqui no estado, que pode nos dar esse voto de confiança, conto com sua ajuda. A ajuda daqueles que não estão aqui, mas que gostam do meu trabalho, ela pode ser fundamental para a gente chegar lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, e fazer diferença na vida de todos os brasileiros, porque lá eu estarei, claro, eleito por Minas e defendendo o interesse nacional, porque esse é o papel do deputado federal. Não esquecer, claro, as suas raízes, a sua origem, né? Eu sempre morei em Minas, mas lá também o meu voto vai impactar na vida de todos, porque tudo aquilo que se vota lá, né, recai aí sobre todos os brasileiros e eu lá estarei ao lado do interesse nacional. Pessoal, então é isso. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!